Olá, ser humano! Eu sou Sara Bella e no vídeo de hoje, o Ciro Reverso. Não. Esse não. Esse aqui. Nesse vídeo eu vou te contar por que eu não passo o agachamento livre pensando em aumentar a musculatura do bumbum para a maioria das minhas alunas. Então chega junto que vamos começar mais um... Se divertiu? Sim! Agora deixa eu trabalhar. Tá. Manhã. Sentiram minha falta? Pois hoje, minha antítese, Ciro Reverso. Enquanto Ciro diz que o agachamento é bom e a elevação pélvica é ruim, ele diz o contrário. Esse homem, tal como Zeca Ramos, é o retrocesso da evolução humana. O Homo erectus olha pra ele e sente vergonha de ter iniciado o processo evolutivo, voltando ao Australopithecus, para enfim pular na lagoa, de onde nunca deveria ter saído. Go back, I want to be monkey! A elevação pélvica é um excelente exercício pro glúteo, todo mundo já sabe. Não é, não? Mas o que a maioria das mulheres não sabem é que a elevação pélvica ela não trabalha todas as partes do teu bumbum. Por exemplo, ela não trabalha tanto a parte de cima do teu glúteo e ela também não ativa praticamente nada a porção lateral do teu bumbum. Mas é um excelente exercício. Vamos respirar, que já começou bem. Só que às vezes, pode parar, às vezes tu tá fazendo um treino que não ativa todas as partes do teu bumbum. Por isso que às vezes o teu bumbum ele fica sem formato. O que tu precisa entender é que o glúteo ele é dividido por quadrantes. Quadrantes? O cara tá jogando batalha naval na bunda da mulher? É isso? Não tomei meu remédio hoje. É hoje. O dia. E o teu treino, ele precisa ser um treino que ative todas as partes do teu bumbum. A parte de cima, a parte do meio, a parte de baixo e a parte lateral. Anatomicamente, o que chamamos de bunda é essa massinha aqui bonita, boa de apertar, que é feita por 3 músculos. Tem o famoso glúteo máximo, que é essa coisa grandona que vem aqui, ó, desse pedacinho pra cá. E tem 2 músculos que são mais lateralizados, que é o glúteo médio e, abaixo dele, o glúteo mínimo. Glúteo médio e mínimo eles participam mais na abdução de quadril, que é o ato de afastar as pernas nesse sentido. Mas eles também têm uma função muito importante como estabilização de qualquer movimento que você faça. Tanto é que tem estudos que mostram que se você fizer um agachamento, já vai dar um trabalho equivalente, podendo ser até superior do que fazer isolados, como a cadeira abdutora. Eu sempre confundo adução e abdução, apesar de saber a definição de cada uma delas. O que a abdução abre. Só lembrar do alienígena. Não. Esse não. Em relação à Terra, quando passa o OVNI e ele leva uma vaca, a vaca está sendo abduzida, ela está sendo afastada do centro. A minha analogia é melhor. Não, a minha é mais complexa, logo deve ser melhor. Mas vamos refutar por partes. Quando ele fala de ativação, o que é ativação? Ativação tá passando corrente elétrica ali. Quando a gente vai pegar um estudo que ele mediu a ativação do músculo, ele colocou eletrodos, ele mediu o quanto de carga elétrica estava passando nos neurônios motor que faz o músculo contrair. Só que em nenhum canto da face da Terra, ativação implica em hipertrofia. Ativação só quer dizer se ativou ou não. E quando os estudos vão comparar ativação entre exercícios, eles colocam uma contração máxima, contração concêntrica máxima, para normalizar aquela medição e dizer 100% foi isso, ele espremendo o máximo, foi 100%. Vamos fazer aqui um agachamento e medir, vamos fazer aqui uma cadeira abdutora e medir, vamos fazer aqui uma elevação pélvica e medir. E só mede corrente elétrica, não mede hipertrofia. São estudos bem pontuais, de uma tarde você faz um estudo desse. Diferentemente de um estudo de hipertrofia, que você precisa de pelo menos 2 meses para cima para ter uma medição boa, significativa. Então já começamos com o erro número 1. Erro número 2 é o cara tá falando de quadrantes. A fibra muscular, ela tem um sentido do comprido. De uma maneira bem simples, o seu músculo é composto por milhões de fibrinhas, que são como se fosse esse fio de lã. Quando você expõe ela a uma carga, ela quase que quebra. Aí o seu corpo pensa, caramba, mano, seria melhor se a gente engrossasse a espessura dessa fibrinha para ela não quebrar, porque se ela quebrar, esse arrombado vai ter prejuízos de performance e vai ser devorado pelo tigre dente de sabre. E a gente não quer isso. A gente quer que esse desgraçado sobreviva e faça muitos filha da putinha para perpetuar a espécie e destruir a camada de ozônio. Tudo calculado, seleção natural, conforme o plano celestial maior. Aí você tá demonstrando a essência. E essa hipertrofia ocorre no comprimento
todo da linha. Tal como nesse quadro que eu fiz na terceira série, não. Tal como esse artesanato barroco, a fibra é um palitinho de dente e ela engrossa pro palitinho de churrasco. Ela pode aumentar um pouquinho, mas no geral ela não aumenta muito em comprimento. A hipertrofia ocorre por seção transversa, a largura aumenta. Se você pegar a lógica do teu braço, a distância do osso para cá é fixa. Então a fibra ela vai crescer. Se ela aumentasse em comprimento demais, ia ficar maior do que o teu braço. Ela aumenta um pouquinho, mas o crescimento, a maior parte do crescimento é em espessura. Dito isso, olhando aqui para a fibra, eu não posso escolher que hipertrofie só esse pedaço da fibra, ou só esse pedaço da fibra, ou só esse pedaço da fibra. Por quê? Física básica, amigo, física básica. Se isso aqui atua tal como uma corda, sobre toda essa corda há uma tração. Há uma força espalhada por todo o comprimento da corda. Se eu causo um desgaste, se tem um sinal que vai se romper, ela vai engrossar como um todo. Porque se engrossar só aqui, todo esse outro pedaço continua frágil e suscetível à ruptura. Slice it. E o teu corpo, ao contrário de você, não é burro, amiguinho. Onde você fica com uma pegada assimétrica entre um e outro. Talvez não funcione com burros. Ele quer que essa fibra não se parta. Então ela vai engrossar como um todo. Não existe esse negócio de hipertrofia direcionada no comprimento todo da fibra. Por enquanto, porque já pior e a gente vai chegar nos detalhezinhos mais divertidos. Nesse vídeo eu vou te contar por que o agachamento Smith e o agachamento livre não são os melhores exercícios para desenvolver membros inferiores no modo geral. Eu sou Léo Moura, treinador e atleta de fisiculturismo, e eu ajudo mulheres a terem resultado de 1 ano em 3 meses de treino. Resultados de 1 ano em 3 meses de treino. O cara é quase o Juscelino Kubitschek do cu. Se fuder. 1 ano em 3 meses. Ai, que delícia o verão. Tá difícil, irmãzinha. Traz o hipertensivo pro pai. Não é hipertensivo. É hipertensivo, não é remédio? Traz o remédio que eu não vou aguentar, não. Vou papocar hoje. Traz o Tadala. É vasodilatador. Compartilha esse vídeo com as suas amigas e não esquece de me seguir aqui, combinado? Esqueça de seguir ele e não compartilhe com as suas amigas se você gosta delas. Antes que tu me xingue, calma. Tarde demais! Devia ter avisado antes. O agachamento é um excelente exercício. O melhor. O rei, a rainha e pelo menos 5 gerações de príncipe. Tanto no Smith quanto no livre. Não, o Smith já é mais ruim. Pra gente considerar ele um exercício mais completo, por exemplo, de membros inferiores, já existem estudos, por exemplo, comprovando que pra gente conseguir trabalhar a musculatura do glúteo numa maior eficiência no agachamento, a gente precisa chegar no ângulo de 90 graus e passar agachamento profundo. Passa lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Aqui, mais. Consegue mais? Aí, o máximo de amplitude a gente consegue trabalhar a musculatura do glúteo. Sobe agora. Sobe, 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 sobe e para aqui, ó. Desce só mais um pouquinho. Desce, desce, desce. Aqui. Quando a gente faz uma amplitude máxima até aqui, a ativação da musculatura ela não é tanto pro glúteo, mas sim pro quadríceps. Pode parar que já tá tremendo. Mesmo assim, o agachamento, lá no final da amplitude, lá embaixo, quando ele realmente ativar do glúteo, a gente vai ativar muito mais a musculatura da parte de baixo do glúteo, do meio para baixo do glúteo, não tanto a parte superior. Trabalha, mas é mais da parte do meio para baixo. Então aí o glúteo ele já não trabalha por completo no agachamento, mesmo que a pessoa consiga descer lá embaixo, e nem todo mundo consegue fazer essa amplitude assim. Outra coisa, posterior de coxa não trabalha tanto aqui, então também não é um exercício tão eficiente para a musculatura do posterior. Posterior de coxa trabalha muito em pouco em toda a variação de agachamento e leg press, porque não é o músculo-alvo. Se você faz agachamento, se você faz leg press, você tem que complementar com algum exercício para a cadeia posterior, tal como stiff, tal como bom dia, tal como cadeira flexora. Tem que dar um complemento para inteirar. E isso é conhecido há 30 anos, não tem nada de novo nisso. Só que, se você pegar o tanto de músculo que o agachamento trabalha numa sentada só, ele é sim o exercício mais completo para perna. Academicamente, perna é do joelho para baixo. Pirata da perna de pau, joelho para baixo. Só que a gente chama perna da cintura para baixo. Tá errado? No popular não, mas no academicamente sim. Se a gente considerar no popular que perna é da cintura para baixo, o agachamento trabalha 80%, 85% do que a gente chama de perna. Não tem outro exercício que se compare. Então, de fato, ele é o mais completo. Ele não é 100%, mas em relação a todos os outros, é o que chega mais perto. Só que ainda assim você tem que dar um leve complemento para a cadeia posterior. Nada de novo no sol. Mas a gente precisa trabalhar os flexores. Flexor sentado, em pé,
deitado e stiff, certo? Isso também pode, eu acredito que tu faça no teu treino. E quando a gente fala de quadríceps, ele é um exercício excelente, poderosíssimo. Só que para os vastos, para a parte de fora, que é o vasto lateral, que inclusive quando a gente desenvolve essa parte aqui, a gente aumenta essa desproporção entre coxa e cintura e a gente deixa a cintura da Camila, por exemplo, ou a tua, mais fina. Então focar nessa parte é muito legal. E o agachamento também é excelente para a parte dos vastos. Vasto medial, por exemplo, que é essa parte aqui. Agora, ele não trabalha nada, praticamente, a musculatura do reto femoral, que é a musculatura que fica aqui. Então a gente também não pode considerar um exercício completo para o quadríceps, porque o quadríceps tem 4 porções: vasto medial, reto femoral, vasto intermédio e o vasto lateral. Então, desses, ele trabalha não todos os músculos. Então, se ele não trabalha todas as partes do glúteo, todas as partes da musculatura do quadríceps e não trabalha com tanta eficiência a musculatura do posterior, a gente não pode considerar ele o pai de todos. Por isso que a gente faz vários exercícios isolados. E de novo, eu não estou falando que ele é um exercício ruim, pelo contrário, ele é excelente, ele é básico, ele precisa estar no teu treino. Mas a gente não pode colocar todas as esperanças de construir um bumbum empinado e o glúteo dos sonhos, por exemplo, fazendo agachamento. A gente precisa do agachamento, mas a gente também precisa dos outros exercícios. Eu tô tentando acompanhar o raciocínio dele, porque ele falou tanta coisa que você se perde. E é isso, ele vai falar o nome dos músculos tudinho, vai falar um monte de coisa, e você, caramba, esse cara é inteligente, ele sabe do que ele tá falando. Mas ele podia estar relendo uma receita de miojo em inglês. Isso não quer dizer que ele ia estar certo. Vamos por partes, vamos por partes. Como eu já deixei bem claro, a fibra vai trabalhar no comprimento todo. Por questão de ângulo, por questão de design anatômico individual de cada pessoa, algumas fibras vão ter uma vantagem biomecânica em relação à outra para gerar mais força naquele determinado momento. Eu poderia dizer especificamente que essa variação aqui pega mais essa região, essas fibras dessa porção. Essas fibras dessa porção têm mais vantagem? Poderia sim, poderia. Se o corpo humano fosse uma coisa estática, uma foto num livro, num exercício de física, mas a fibra é viva. O que acontece é que se eu e a minha irmã vamos carregar uma geladeira, creio que eu seja mais forte que minha irmã. Escanor! O ser mais poderoso dessa existência. Então, quando a gente for pegar a geladeira, eu vou começar fazendo mais força. Por quê? Porque eu sou mais forte e eu tenho mais vantagem para fazer o movimento. Só que, meu bebezinho das inteligências platinadas, como eu comecei fazendo mais força, eu vou ser o primeiro a cansar. Conforme eu vá cansando, eu vou sobrecarregando a minha irmã. Ela vai carregar mais peso. Se ao longo de uma distância de 1 km nós dois seguramos a geladeira, nós dois realizamos o mesmo trabalho. Porque ainda que eu tenha começado fazendo mais força, a minha geração de força vai fadigando, vai cansando, e aí as outras fibras, as outras saras vão segurando aquela carga. E é esse um conceito tão simples, tão básico, se você pensar a lógica, que 90% desses coaches de internet não se liga, não se toca. Porque é assim, ó. Aí, o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Em relação ao quadríceps, como o próprio nome diz, eles são 4 músculos. Desses, 3 são monoarticulares, o que quer dizer, só cruzam a articulação do joelho. E o infeliz, o corno do reto femoral, ele cruza tanto a articulação do joelho como a do quadril. O que, com os novos estudos que a gente sabe, para melhor trabalhar o músculo, ele teria que estar mais alongado. Só que aí o reto femoral, ele entra numa questão complicada, que quando a gente faz o agachamento, ele alonga numa porção e contrai na outra, então meio que anula o serviço. E algumas pessoas dizem que isso zera a hipertrofia. Porém, quando a gente faz os estudos com hipertrofia, não é o que demonstra. Ele tem sim um crescimento. Então é um debate muito grande na educação física que a ciência não bateu o martelo para definir se trabalhar na porção mais alongada, especificamente no reto femoral, é superior. Para muitos outros músculos, já se sabe que sim. Mas não é porque funciona para 3 que funciona para 4, que funciona para 5. Ainda tá nessa fase de lapidação do saber. Por que eu não passo o agachamento livre pensando em aumentar a musculatura do bumbum para a maioria das minhas alunas? Olha só, vamos analisar primeiro o movimento de agachamento, tá? O movimento do agachamento, para a gente realmente conseguir ativar o máximo da musculatura do bumbum, que é o que os estudos mostram, a gente precisa fazer essa amplitude. Ativação. Pau no cu da ativação, amigo. Ativação não quer dizer bosta nenhuma. Quer dizer, mas não é tão relevante. Eu odeio o tanto de gente que se baseia em ativação como se fosse o pilar sólido da evidência de que uma coisa é boa. Só demonstra a leitude do cidadão. Fazer essa amplitude que a Camila tá fazendo. Bumbum quase lá no calcanhar.
Aí a gente consegue realmente ter o máximo de ativação da musculatura do bumbum. Não só o máximo de ativação, mas sim o máximo de sinalização hipertrófica. De fato, os estudos mais recentes mostram que trabalhar em alongamento, causar estresse na posição mais alongada do músculo é onde dá a maior sinalização. E a posição mais alongada do glúteo é onde? Quando o teu joelho tá perto do teu peito. Então, sim, agachar, arrastando a raba no chão, é onde vai gerar a maior sinalização para hipertrofia do glúteo. Só que qual que é o problema? O que acontece? O que acontece? Me diga que eu estou curioso para saber o que acontece. A pelve da Camila, quando ela faz esse movimento, a pelve ela mexe. Sofre uma retroversão pélvica. Ó, o bumbum ele mexe, ele entra, sobrecarrega a coluna lombar. Retroversão pélvica é um nome complexo que vira muleta terrorística pro pessoal condenar alguma coisa. Mas, se você olhar, a sua coluna é formada por uma ciracetada de ossinhos. E aí, quando você se mexe, eles vão se ajustar, eles vão se regular para gerar uma melhor distribuição de carga. Então, é natural mexer um pouquinho. Ah, mas vai dar hérnia. Não tem nada comprovando que mexer a coluna dá hérnia. O que pode ter é uma predisposição genética, enfraquecimento da musculatura, mas permitir que a coluna se movimente naturalmente, sem exageros, é natural, é saudável e ajuda a fortalecer toda essa estrutura. Então, menos terrorismo, por favor. Significa que talvez a Camila tenha algum encurtamento em algum músculo, talvez ela não tenha mobilidade suficiente, então ela não pode descer até aqui como ela tá descendo. Talvez ela não possa agora, mas aí você começa a botar ela para agachar o mais profundo que ela consegue e ela vai progredindo e ao longo das semanas ela vai ganhando amplitude, ela vai se alongando fazendo exercício. Ela vai ganhar mobilidade através da própria realização do exercício. O que ela precisa fazer? Contratar um personal melhor. Ela precisa descer até aqui. Porque aí, ela descendo até aqui, não acontece essa sobrecarga desnecessária na coluna lombar. Só que ela descendo até aí, ela vai ter um movimento mais encurtado de fato, e aí vai entrar no loop da cadeia e ela não vai ganhar mobilidade, ela não vai ter os mesmos ganhos de hipertrofia, e ela vai ter uma sobrecarga gigantesca no joelho, mas pouco importante. Só que qual que é o problema? O problema é que, quando ela desce até aqui, o foco do agachamento passa a ser muito mais para a musculatura do quadríceps, e não propriamente da musculatura do bumbum. Por isso que a maioria de vocês, e eu me incluo nisso, sentem muito mais a musculatura da coxa trabalhar no agachamento do que propriamente a musculatura do glúteo. Sentimentos. Achei que era um vídeo de educação física e agora vamos entrar na psicologia e na filosofia. Somos animais racionais, dotados de intelecto, mas, no fundo, ainda somos seres primitivos, regidos pela ânima, o ímpeto, a selvageria, os sentimentos. Quando a gente pega o homúnculo sensorial, essa figura aqui feia, horrível, ridícula, ela ilustra o quanto de representação neural você tem de cada parte do seu corpo. O que isso quer dizer? A gente tem muita sensibilidade nas mãos. Então, no nosso cérebro, a gente vai ter uma maior área ali dedicada à sensibilidade das mãos. Genital, muita sensibilidade. Rosto, muita sensibilidade. E aí esse bonequinho feio, quanto maior o tamanho do órgão, maior a representação no cérebro. Show? Show. O que acontece? Nem todo músculo tem a mesma representação neural. Nós, seres humanos, passamos muito tempo sentados sobre o nosso cu, sobre a nossa bunda, sobre o nosso popozão. Se a gente tivesse uma sensibilidade muito grande no popozão, a gente ia passar o dia sendo incomodado, sentindo a textura de onde a gente está sentado. Então, a sensibilidade na bunda, na parte de trás da coxa, é reduzida em relação ao quadríceps. Tem um estudo muito interessante que põe o pessoal para treinar até a falha na cadeira flexora e cadeira extensora. Extensora para quadríceps. O pessoal sente queimar muito mais falha muito antes na cadeira extensora para quadríceps do que na cadeira flexora. E aí eles foram medir o dano muscular. O pobre do posterior de coxa estava mais fudido que quadríceps. Você sente mais dor na frente do que atrás. Então, ele teve um dano maior, mas a dor que você sentiu foi menor. Então, você não pode confiar nos seus sentimentos. Não o bastante, como a gente vive num mundo com muitos estímulos, o nosso corpo ele tem um filtro sensorial. Quando vem um impulso elétrico, antes de chegar no cérebro, ele passa pelo tálamo, que seria o porteiro. Cara crachá. Que diz, ei, cara, aqui não é bagunça não, meu amigo. Tá pensando que é o quê? Vai passar um sinal por vez. Um exemplo disso, você bateu o dedo na quina da porta. E aí você já pega e aperta. Você vai sentir antes a sinalização do apertar, vai fazer você sentir menos o da dor. Por quê? Porque vai ter um filtro ali e vão ter também caminhos diferentes
agentes neurais, cada tipo de impulso, cada tipo de coisa tem uma via que vai e elas têm velocidades diferentes. Então, você não pode confiar nos seus instintos. Você não pode confiar na sua percepção individual de dor, porque os teus sentidos mentem pra você. E é por isso que no maior filme já feito, O Grande Dragão Branco, Van Damme não usa a visão. É por isso que os melhores artistas marciais lutam de olhos fechados, porque os teus instintos mentem pra você. Mas você tem que dominar os seus instintos. Também é óbvio. Era só assistir filme do Van Damme. Léo, então o que eu preciso fazer pra aumentar, empinar e deixar o meu glúteo mais arredondado? Tu precisa entender que o glúteo a gente pode dividir ele por quadrantes quando a gente for montar um treino. Porque existem exercícios que ativam mais a parte de cima, outros a parte mais do meio, outros a parte mais do baixo e outros a parte lateral. Me mostre um livro de anatomia sério que divida o glúteo em quadrantes. Ô, Juscelino Kubitschek, decepciona não, cara. Já tá abaixo o nível, mas você consegue. Vou te contar agora um dos maiores erros que as pessoas cometem no exercício de glúteo no crossover, e é por isso que tu não consegue ativar a musculatura do bumbum e aumentar ele. O maior erro que as pessoas cometem no glúteo no crossover é fazer glúteo no crossover. Qual que é o erro que a galera comete aqui no glúteo no crossover? Que é basicamente a gente não explorar o pico de contração do exercício. O que é o pico de contração? É o maior momento que o glúteo está sendo contraído. Quando a gente faz o movimento de extensão de perna aqui, de quadril, na verdade, a gente tá segura em cima, a gente tá ativando a musculatura do glúteo no maior pico de contração. Então aqui é o pico de contração, o maior momento de contração do glúteo. Pode descer. Então o erro é tu fazer o movimento sem parar. Sobe e desce, sobe e desce. Musculação, se a gente for desmembrar, a palavra é músculo em ação. Então a gente precisa... Uau! Esse é o espírito da parada. Tragam um prêmio Nobel pra esse homem. Tragam um Pulitzer. Mas também tragam um pote de vaselina bem grande. Enfiar esse prêmio no... Foi? Foi. O cara, ele mesmo se contradiz. Ele vai falar da parte do alongamento, que o alongamento é bom, e ele vai falar de pico de contração. A gente sabe hoje que o pico é a parte menos importante do exercício. E quando a gente pega esses exercícios de polia, eles trabalham mais ou menos daqui até aqui, daqui até aqui. Você está trabalhando na região da metade para a contração do movimento. E a gente sabe que o filé mignon é da metade para o alongamento máximo. Então, é um leg press, é um agachamento. E não a porra de fazer um negócio na polia. O glúteo que caiu. O exercício é tão ruim que o glúteo papocou aqui. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. O glúteo é um músculo muito forte. Escanor! Isso quer dizer que para você estimular ele adequadamente, você tem que botar carga, intensidade, ou fazer muitas repetições até a falha. Só que, quando você faz um agachamento, é fácil botar 100 quilos ali, agachar e chegar na falha. Porque você tem muita estabilidade, seus pés estão bem presos no chão, os dois, tá? Ele tá tranquilo, tá firme, e estabilidade ajuda na geração de força. Quando você vai fazer na polia, tem muita instabilidade. Você não vai conseguir botar muito peso. E até se você conseguir botar muito peso, você não consegue puxar porque você não tem onde se segurar. Mas aí você pode fazer a grande variação do nosso ilustríssimo Krause e perder meia hora da sua vida, pegar um banco e fazer um monte de marmota e ainda assim continuar fazendo um movimento encurtado que, na parte de pico de contração, que não vai ser bom para hipertrofia. O pessoal inventa muito, o pessoal fala bonito, o pessoal pega artigo científico, deturpa para falar mentira, ou burrice, ou canalice. E isso devia ser crime. Mais cedo eu falei que não dava para fazer hipertrofia só numa região no fibra. Isso é verdade. Mas alguns estudos documentam que dá sim para fazer hipertrofia, fazendo de conta que isso é o seu glúteo como um todo, você consegue fazer mais hipertrofia na parte de cima ou na parte de baixo, mas não pela via que a gente conhece. Esse tipo de hipertrofia a gente chama de hipertrofia regional e ela não ocorre numa única fibra. O que acontece, a teoria mais aceita, é que vão nascer fibras menores daqui para cá, entre interfibras, e essas fibras vão fazer um volume um pouco maior. Só que isso acontece em atleta. É a coxa do Cristiano Ronaldo, é o braço do Arthur Zanetti. A gente tá falando de caras que treinam pesado 8 horas por dia.
Não é a sua aluna que treina glúteo 2 vezes na semana que vai isso aqui ativar. Tem até muitos estudos que documentam a hipertrofia regional, mas é tão pouca que é quase irrelevante. Irrelevante num ponto que pode ser um erro estatístico. Imagine que eu vou medir 1 grão de arroz e eu vou medir a diferença entre 2 grãos de arroz. Como é que eu posso ter certeza de que um é menor do que o outro se talvez o erro de 1 grão de arroz para o outro seja menor do que o erro do meu instrumento de medição? A margem de erro da régua é maior do que o erro do que eu estou medindo. E isso vai dar dados falsos. É tão pouco que é irrelevante para a maioria das pessoas. Se você for um atleta de verdade, tipo Cristiano Ronaldo ou Arthur Zanetti, isso vai acontecer sim, mas para a maioria das pessoas, não. Então assim, pessoal, cuidado com quem vem com esses discursos elaborados, que a pessoa tá te vendendo algo que não funciona. Não é porque a pessoa fala difícil, não é porque a pessoa tem confiança no que ela tá falando, que o que ela tá falando é verdade. O básico, bem feito, funciona. A marmota ou lesiona ou te frustra, porque tu tá pagando caro por um personal. Tu tem um dia corrido, a tua vida não é fácil, e tu tem um sonho. Tu quer botar aquele corpo bonito, tu quer parecer com aquela modelo. E aí tu deposita toda a tua esperança num profissional. O cara é formado nisso. Ele deve saber o que ele tá fazendo. Ele deve saber. Não é possível. Ele tem tantas alunas, ele tem tantos cases de sucesso, o Instagram dele é tão popular, mas aí você vai perder, em vez de perder 3 meses para ter o resultado de 1 ano, você não vai ter resultado nenhum. E aí você vai ficar mal, você vai ficar frustrada. Você vai ficar suscetível ao que vão te vender, que são soluções mágicas, que é remodelagem, que é lipoaspiração, que é Brazilian butt lifting, que é o que quer que seja de procedimento com nome bonito, mas que vai ser uma solução momentânea, que vai durar 2 ou 3 anos. E depois, tal como uma substância, você tá definhando, você tá uma caricatura de si, quase que um Robocop de carne, perdido no personagem, completamente disforme, caricato, derretendo, uma figura tão bizarra que nem representa o que um ser humano deveria ser. E aí você não tem mais volta. Você tem que aceitar aquilo que você se tornou, porque você se dedicou tanto tempo àquilo que daquilo deve ser verdade. Porque se não for verdade, você errou. E se você errou, o seu mundo se desfaz e você vai sofrer um dos maiores baques da sua vida. E quando isso acontecer, eu não queria estar por perto, porque vai ser feio. Vai ser uma queda monumental. E aí foi a sua vida que foi desperdiçada. Foram bons anos, foi a qualidade de vida. Você, por muitos anos, pareceu ter um corpo bonito, ter um corpo saudável. Mas o que você tinha era uma casca. Casca envelhece. E casca quebra. E casca cai. E aí é você que tá tendo uma velhice de merda, com dores, com fraquezas, suscetível literalmente a escorregar, quebrar uma perna e morrer, que é uma das principais causas de mortalidade em idosos. E é por isso que eu tenho tanta raiva desse tipo de profissional canalha, que explora a insegurança das pessoas. No caso dele, mais direcionalmente, as mulheres. E aí eu tenho que vir com esse discurso nem um pouco charmoso, nem um pouco marketável, nem um pouco vendável, de que é o básico que funciona. Mas enquanto tiver canalha lucrando mentindo, tem que ter alguém vindo falar a verdade. Ainda que extremamente mal pago e recompensado por isso, mas porque é o certo, é o que precisa ser feito. Porque não seria eu se não fizesse, irmãzinha. Espera um pouquinho que eu ainda não terminei. Escador! Então é isso, por hoje é só. Ah é, né? Pera aí, segura! Então é isso, por hoje é só. Assim como o mundo, este vídeo está chegando ao fim. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar esse vídeo pra todo mundo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, assiste pelo menos um e nunca se esqueça, você não está sozinho.